os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer dia desses existir. Você tem noção do que o salmista escreveu aqui? Irmãos, o Salmo 139 é atribuído a Davi. Davi foi o escritor. E esse salmo faz parte de um conjunto de salmos, conhecido como salmos de reflexão. Momentos em que Davi tinha a introspecção, um momento de intimidade. Quando ele escreve esse salmo, ele não está na condição de rei. Quando ele escreve esse salmo, ele não está na condição de um general de guerra, ou de um líder político, mas ele se encontra como um simples homem, um simples ser humano, como você e eu. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você só é um ser humano, nada mais do que isso. Você fede como eu, você come como eu. Muitos aqui fazem cocô. Quem faz? Está vendo? Os seres humanos. E é dessa forma que Davi escreve esses salmos, quando ele declara que Deus o viu como um embrião, como nada praticamente. Ou seja, Davi, nesse salmo, ele reconhece a grandeza de Deus. Tem alguém que reconhece a grandeza de Deus, que pode dizer aleluia? Davi reconhece a grandeza de Deus e a pequenez como ser humano. Irmãos, eu e você não somos nada. Diga comigo, nada. Diga mais alto, diga nada. Nós não somos nada diante da grandeza desse Deus. Nós passamos a ser alguma coisa quando a gente reconhece que os céus determinam algo sobre nós. Irmãos, eu começo essa ministração dizendo algo para você. Nada em você foi ou é um acidente. Nada na sua história foi um improviso ou foi um acaso. Nada no seu futuro que você almeja tanto será aleatório. Sabe por quê? Porque antes de você existir nessa terra, antes de você aparecer nessa terra, o céu já havia decidido por que você iria existir. Ou seja, os céus emitem decretos na nossa direção. O nosso papel é aceitar e reconhecer. Quando se entendem isso, digam glória a Deus e dê o melhor aplauso que você pode ao Senhor. Ei, não é o céu que reage àquilo que acontece na terra. Não é o céu que reage, é a terra que reage diante daquilo que o céu decreta. E o problema é que muitos crentes nos dias de hoje pensam o contrário, pensam de forma equivocada. Eu quero te dizer que o seu propósito, bate no peito e fala meu propósito. Fala mais alto, fala meu propósito. O seu propósito, ele não nasce das suas escolhas, irmão. O seu propósito não nasce daquilo que você acha que deve fazer. O seu propósito, ele não nasce a partir daquilo que você pensa. O que você precisa entender é que você precisa alinhar o seu propósito àquilo que já foi estabelecido e decretado pelo céu. É sobre isso. O problema é que tem muita gente querendo escolher, tem muita gente querendo optar, é muita gente querendo dar pitaco nos decretos que os céus já estão emitindo na nossa direção. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o meu propósito, o seu propósito, ele é definido no céu antes de ser manifestado na terra. Posso ouvir amém? Mesmo que você não entenda, diga amém. Jeremias capítulo 1 verso 5 diz o seguinte: antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu te separei. Eu designei você profeta das nações. Foi uma palavra dada a Jeremias. Pouco tempo agora atrás, eu li o que Davi escreveu. Ei, irmãos, eu
comecei a pensar um pouquinho e falar, poxa, é muito fácil Davi falar algo. Davi falar que o Senhor o viu como um embrião. É bem legal o que Jeremias está dizendo, como ele enxerga essa situação. E aí eu fui estudar um pouquinho. Mas grandes homens de Deus e relevantes na palavra, que são modelos e exemplos para mim e para você, de serem perseverantes, de dar continuidade a viver o propósito que o Senhor estabeleceu, falam a mesma coisa. Jó, lá no capítulo 14, sabe o que ele fala? Que os meus dias, que os seus dias, assim como os dias dele, já foram estabelecidos pelo Senhor. Você pode dizer amém? O profeta Isaías, no capítulo 46, ele diz que desde o princípio Deus já anuncia o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Efésios capítulo 1 verso 4, o apóstolo Paulo fala que porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Ei irmãos, Deus já escolheu a você e a mim antes da criação do mundo. Ele já sabe todas as coisas. Você pode dar glória a Deus por isso, irmãos, porque você foi escolhido, eu fui escolhido no meio de uma multidão. Nós fomos selecionados. Você tem que se sentir privilegiado, irmãos. É privilégio ser escolhido. Quantos homens nós temos aqui? Homem, só homem. Homem alfa. Não, se você não é muito alfa, pode levantar a mão também. Quem jogou bola quando era criança? Lembra quando você tinha que ser escolhido? Quando tinha 2 capitães que tinham que escolher time? Irmãos, eu sempre ficava por último. Porque eles achavam que japonês não jogava bola. Meu nome é Edson. Sabe por quê? Eu nasci em 70, ano que o Brasil foi o quê? Tricampeão. Quem que era o craque naquela época? Pelé. Como ele chamava? Como ele chamava? Você está entendendo? Nós temos algo em comum. Mas era muito ruim, pastor Fabrício, quando as pessoas iam escolher os times, e eu, caramba, ninguém vai me escolher. Eu já nasci uma semente de rejeição lá desde pequenininho. E eu lembro que um dia eu cheguei e falei, mãe, os meninos não me escolhem, eles acham que eu não jogo bola. Minha mãe, cheia de sabedoria, falou assim, eu já vou resolver esse problema. Ela foi e comprou uma bola e falou assim para mim, quando escolherem, diga, se não te escolher, ninguém joga. Irmãos, eu passei de último a ser o primeiro a ser escolhido. É privilégio ser escolhido. É privilégio ser escolhido. O que eu estou querendo dizer, João 15:16 diz que não foi você que escolheu o Senhor, não foi você que escolheu a Deus, foi Ele que escolheu você. Foi Ele que no meio de 8 bilhões de pessoas resolveu pegar você. Foi Ele que olhou e viu alguma coisa de bom em você e resolveu te sacar. Foi Ele que te escolheu para que eu e você, nós pudéssemos ir dar fruto, fruto que permaneça, a fim de tudo aquilo que nós pedimos no nome dEle, nos seja concedido. Tem alguém que crê nessa palavra, que pode se alegrar e dar um aplauso ao Senhor em nome de Jesus? Nós fomos escolhidos desde o ventre. Quando você não parecia com nada ainda, Deus já te viu. E é engraçado que o livro de Jeremias, desse profeta chorão, se passa num período, num dos piores períodos que Israel podia enfrentar. Toda a nação estava mergulhada na idolatria, irmãos. Ninguém queria saber de Deus. O povo só queria saber de falsos deuses. A corrupção estava comendo solta naquela época. O povo estava largando Deus, apostatando de Deus, e cada um seguindo a sua própria religião. Eles eram resistentes à verdade, à lei, à palavra. Algo muito semelhante como o que nós estamos vivendo. O profeta Jeremias, ele foi chamado por Deus ainda muito jovem. A Bíblia nos dá entendimento de que ele foi escolhido por volta do século 7º antes de Cristo. Durante o reinado do rei Josias, ele é remanescente desse rei. Durante o tempo em que Deus chamou Jeremias, ele viu a queda de Jerusalém, ele viu Jerusalém
ficar em ruínas, ele viu o exílio babilônico, o povo de Deus que havia sido sequestrado. Ou seja, Deus levanta Jeremias, Deus chama Jeremias num tempo em que as coisas não eram favoráveis, as coisas não estavam fáceis. Pergunta para o irmão que está do seu lado: as coisas estão fáceis para você? Pela cara dele de desespero já dá para ver que não está fácil. Não está fácil. Foi nesse contexto que Jeremias foi chamado, irmãos. Nada favorável, pelo contrário, um tempo crítico. Sabe o que eu quero que você entenda? Entenda algo. Abre o seu entendimento. Dá um tapa aí na cabeça do irmão que está do seu lado. Isso, assim, pá, isso. Fica esperto, se toca. Abre o seu entendimento. Deus não cria primeiro as pessoas e depois Ele pensa o que vai fazer com elas. Não é assim que acontece. Não é essa a ordem. Deus não cria as pessoas para depois criar uma situação. Deus, Ele define uma missão, depois Ele gera a pessoa. Sabe o que significa? Antes de você nascer, Deus já sabia qual a sua missão. Antes de você nascer, Deus sabia aonde Ele ia te usar. Deus já sabia, quando Ele te criou, aonde você seria útil. Se tem alguém que me entendendo, que pode dizer amém, dá um aplauso lindo para Jesus, pelo amor de Deus. Lá no céu, sabe o que acontece no céu? É onde Deus define o que vai acontecer. Lá no céu é quando Deus começa a escrever a tua história. Lá no céu Ele já te separa. É lá no céu, não é aqui na terra. Sabe o que acontece na terra? Na terra Deus te envia. Na terra Deus cumpre aquilo que Ele determinou. Você pode dar glória a Deus? O que eu quero que você entenda é que Jeremias, ele não se tornou profeta. Ele não se tornou profeta com muito esforço, com muita dedicação, com muita caminhada. Não! Jeremias já nasceu profeta. Para alguns aqui, acho que já está caindo a ficha. Já está caindo a ficha para alguns. Não é possível. Você não precisa se tornar, você já é. Você não precisa se esforçar, você já é. Você não precisa fazer curso, porque Deus já determinou. Meu Deus, o que nós precisamos entender é que o Senhor já desenhou tudo. A gente só precisa cumprir aquilo que Ele desenhou. Você pode dizer aleluia? Sabe o que você está fazendo hoje aqui? Sabe o que você está fazendo na terra? Não é tentar descobrir quem eu sou. Crise de identidade. Quem eu sou? Quem eu sou? Qual é o meu propósito? Você não está aqui para descobrir quem você é. Você está aqui para ser lembrado o porquê o Senhor te criou. Está entendendo isso? Para de perguntar para o Senhor da forma errada. Lembra de João Batista? João Batista, lá em Lucas capítulo 1, verso 15, diz o seguinte: pois João Batista será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca vai tomar vinho, nunca vai encher a cara, e ele será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Desde antes de nascer. Olha só o que está escrito. Antes de João Batista nascer, a missão já havia sido designada. Já existia a missão, depois existiu a pessoa. E continua dizendo que ele fará com que muitos retornem ao povo de Israel, que todos voltariam para o coração do Senhor, o seu Deus. E continua dizendo que ele iria à frente do Senhor, no espírito, no poder, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e dos desobedientes, a sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Isso antes de João Batista nascer. Aí olha que interessante, quem João Batista se torna? João Batista, ele foi a voz profética levantada pelo céu. Sabe para quê? Para pregar, para anunciar para um povo um encontro que eles teriam com o Messias. É João Batista que começa a confrontar o pecado, é João Batista que começa a quebrar o sistema, é João Batista que começa a abrir o caminho para Jesus, irmãos. Tudo conforme já estava anunciado, escrito e determinado pelo céu. O que eu quero que você entenda é que assim como João Batista tinha determinações, decretos dos céus na vida dele,
eu e você também temos decretos dos céus sobre a nossa vida. Se você está me entendendo, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, aplaude, grita, pula, faz alguma coisa. É incrível. João Batista, ele não viveu para ser famoso. Não foi para isso que ele viveu. Ele viveu para apontar o caminho, para apontar o cordeiro, e depois simplesmente desaparecer, porque era uma missão determinada. O problema, irmãos, é que tem muita gente que não aceita o propósito do céu, não aceita o decreto do céu, e entra em contradição, e quer começar a inventar um novo caminho, a sua própria história, viver o seu propósito. Ei, se foi Deus que te escolheu de verdade, no meio de 8 bilhões de pessoas, não adianta você lutar contra o propósito que o Senhor já determinou para você. Não adianta você ir contra a santidade e viver pecando. Não adianta você querer voltar para esse mundo. Não adianta voltar a comer bolota de porco, porque Deus te chamou para a santidade, para viver e fazer e cumprir a vontade dEle. Só quem está me entendendo, diga aleluia. Irmãos, nós precisamos entender que crise, e eu falei isso para esses pastores agora há pouco, as crises se estabelecem nas nossas vidas porque nós permitimos. As crises de identidade acontecem quando nós tentamos inventar um destino próprio. Para, irmãos, não tem como mais, tarde demais. Você já aceitou Jesus, reconheceu Jesus, você é de Jesus, e o Senhor já havia te escolhido. Não tem mais jeito, não tem como você escrever o seu destino, não tem como você definir o seu propósito. Deus já estabeleceu. Então para de viver de crise em crise e vive em paz. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, viva em paz. Sabe como que a gente vive em paz? Aceita o decreto que o céu já emitiu sobre você. Aceita a sentença que já foi dada sobre a sua vida. É assim que a gente vive em paz. Para de contender, para de ir na contramão. Ontem a pastora Samara falou algo muito interessante aqui. Tem muita gente que quer ir para o céu, mas não aceita viver as normativas que o céu estabelece. Aí vai viver no céu para quê? Quer ir para o céu para quê? Se você vai viver em crise, sofrendo, porque não é o que você quer. Ei, irmãos, quantos aqui querem ir para o céu? Digam amém. Então começa a aceitar as normativas, aquilo que rege o lugar para onde eu e você vamos. O engraçado é que a gente só acha que a gente quer essas normativas só quando chegar lá. Essas normativas têm que valer a partir daqui. É aqui. Agora, irmãos, para que viver em contenda, guerreando em crise? É só viver em paz. É só viver aquilo que os céus já determinaram. Eu tenho uma dica para você. Para de pedir para Deus te mostrar algo novo. Deus não precisa te mostrar algo novo, irmãos. Para de ficar incomodando o Senhor. Senhor, me mostra qual é o meu propósito, me mostra qual é a tua vontade. Não precisa te mostrar algo novo. Peça para Ele diferente, peça para Ele revelar aquilo que já foi escrito a respeito de você. Não é criar algo novo, é só para Ele relembrar ou revelar aquilo que Ele já escreveu. Quer ver? Eu vou anunciar algumas coisas que está escrito a teu respeito. Quantos querem saber o que Deus escreveu a seu respeito? Diga amém, que eu vou falar. Não, só pouca gente. Se pelo menos 70% dizer amém, eu vou dizer o que o Senhor escreveu a teu respeito. Quantos querem saber? Digam amém. Na medida que você entender que é para você, você vai se expressar. Quantos me entenderam? Digam aleluia. Sabe o que o Senhor escreveu a teu respeito? Que você faz parte de um povo santo,
que você é escolhido por Deus, que você é sacerdócio real, que você é propriedade exclusiva, que você é geração eleita, que você é nova criatura, que você é embaixador do reino, que você é carta viva, que você é luz do mundo, que você é sal da terra, que você é templo do Espírito Santo, que você é herdeiro de Deus, que você é co-herdeiro com Cristo, que você é mais do que vencedor. Você, meu Deus! Você está entendendo? Você está entendendo o que os céus emitem de decreto na sua direção? O problema é que você fecha os ouvidos, você tem uma amnésia espiritual, e você só se importa com aquilo que o mundo está dizendo. Pode tomar o seu lugar. Quantos tomaram posse de pelo menos 5 dessas características? Diga aleluia. Tozer tem uma frase interessante que diz o seguinte: Deus nunca, fala nunca, fala mais alto, fala nunca. Deus nunca chama alguém sem antes capacitá-lo, e nunca capacita alguém sem antes chamá-lo. Deu para entender? A jogada de palavras aqui de Tozer. Ou seja, irmãos, se você é um escolhido, se você foi chamado, é porque você já é capaz para cumprir a missão que Ele designou. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Pastor, qual é a missão? Qual é a missão? Durante esse congresso que você recebeu as várias fases da missão que o Senhor tem para mim e para você. Estou vendo estrelinha. Será que é no espírito? Ou é porque eu estou sem comer? Acho que é porque eu estou sem comer, né? Estou me segurando aqui, ó. Se eu cair, vai na unção. Segunda coisa, quando o céu determina, a terra não tem poder para anular. Isaías capítulo 14, verso 27. O Senhor dos Exércitos planejou, o Deus Todo-Poderoso, Ele planejou você, cara. Ele planejou sua casa, Ele planejou sua família. O Senhor dos Exércitos planejou. E aí Ele faz uma pergunta: e quem poderá frustrar? Quem poderá frustrar? A sua mão está estendida, e quem poderá fazê-la recuar? É incrível que o profeta Isaías, ele também profetiza num período de muita instabilidade. Você já percebeu algo em comum na vida de homens, grandes homens de Deus? Sempre é no caos, sempre é na dor, sempre é na adversidade, é na luta, é na guerra, é na labuta, sempre. Então comece a dar graças a Deus se você está em guerra, se você está em luta, se você já enfrentou ou vai enfrentar, porque grandes homens de Deus são forjados nesse momento. Diga obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E aqui nesse tempo em que Isaías está profetizando, acontecia o quê? Que grandes impérios inimigos, grandes nações estavam tendo dificuldade de relacionamento com Israel, e eram nações poderosas de forma bélica, soldados oprimindo o povo de Deus. E aí eles começaram a espalhar medo, eles começaram a espalhar opressão, eles começaram a ameaçar destruição. Israel, irmãos, o povo de Deus, via essas nações como sendo povos inimigos muito poderosos, com forças invencíveis. E aí eu acho incrível que Deus levanta o profeta Isaías nesse momento de caos, para declarar algo chocante. Chocante, irmãos.
Sabe o que Isaías foi chamado para profetizar? Resumindo, tá? Que esses impérios, que aparentemente são muito grandes e são muito poderosos, mas existe um Deus que governa acima deles. Sabe o que tem a ver com você? A guerra pode estar sendo difícil, o inimigo está se levantando, você pode não estar vendo solução, mas acima desses inimigos e dessa dificuldade, que às vezes parece intransponível, existe um Deus que governa sobre tudo. Sabe que Isaías também foi chamado para profetizar? É que reis fazem planos, mas quem determina é o céu. O homem pode fazer plano, o homem mau pode fazer plano, o inimigo pode fazer plano, mas sabe o que o Senhor nos garante? É que quem determina sobre esses planos é o céu. Você está entendendo isso, irmãos? Sabe o que quer dizer? Que homens, o ser humano, pode até tentar impedir você de avançar, porque as suas lutas, as suas guerras, as tragédias que você já viveu, podem até tentar fazer você paralisar, tentar fazer você desistir, tentar impedir. Mas todas as vezes que isso acontecer, você tem que se lembrar que são somente tentativas. São somente tentativas. Eles não terão êxito, porque maior é o Senhor que está sobre nós. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, portas podem se fechar, portas podem fechar na sua cara, circunstâncias horríveis, tragédias podem se levantar diante da sua vida. Mas sabe o que eu quero te dizer? Eu não quero ser o profeta Isaías dessa geração, até porque ele sofreu pra caramba, mas eu quero ser um instrumento de Deus na tua vida. Sabe o que eu quero te dizer, irmãos? Que mesmo portas se fechando, tragédias acontecendo, homens tentando te paralisar, eu quero te dizer que os decretos celestiais, os decretos dos céus, eles não expiram. Sabe o que significa isso? Não tem prazo de validade. Não tem prazo de validade. Se existe uma sentença, se existe um decreto, em algum momento vai se cumprir. Ei, se Deus escreveu, vai acontecer. Não foi isso que o salmista Davi disse? O Senhor me viu como um embrião, e todos os dias da minha vida, o Senhor já conhece. Se Deus escreveu, vai se cumprir. Se Deus determinou, não tem poder na terra que possa cancelar. Se Deus decretou, ninguém pode revogar. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo como as sentenças do céu são importantes? Satanás, ele não consegue matar um propósito. Quando a gente está com o propósito alinhado com aquele que o Senhor no céu emitiu sobre a nossa vida, quando a gente está alinhado no propósito, Satanás não consegue matar, Satanás não consegue roubar. O grande problema é o que eu falei no início: o ser humano é teimoso. Ao invés de aceitar as determinações dos céus, os decretos que os céus estão emitindo, a gente quer criar propósito próprio. A gente quer não dá. Aí quebra a cara. O nosso Senhor Jesus, irmãos, também foi alvo da terra. Às vezes você olha para ele, pastor, olha para mim, parece que tudo acontece comigo, tudo que tem de ruim nessa vida parece que eu vou atraindo. Ei, não vai se achando não, porque até o seu Senhor, o meu Senhor, até o nosso Senhor Jesus também foi alvo dessa terra. Lembra disso? Ele foi ameaçado quando era bebê. As pessoas queriam assassiná-lo.
alvo da terra. Ele cresceu, tentaram apedrejá-lo, lembra disso? E ele não conseguiu escapar, crucificaram, mataram o teu e o meu Jesus. Então não comece a achar que você é a bolacha, a última bolacha do pacote, que tudo de ruim acontece com você. Coisa ruim acontece com gente boa também, tá? Coisa ruim também acontece com gente boa. A prova disso é o meu, teu Senhor. Mas sabe o que é interessante, irmãos? É que os céus já tinham emitido um decreto na direção de Jesus. O decreto na vida de Jesus não era morte. O decreto na direção de Jesus era a ressurreição. O decreto na direção de Jesus era a vida. Sabe por que eu estou dizendo isso? Propósito não morre. O propósito com Jesus não morreu na cruz, não morreu na cruz, não foi assassinado na cruz. O propósito ressuscitou, vive e reina até os dias de hoje. Você precisa entender algo. O que Deus tem para você e para mim é muito maior, é muito melhor, é muito mais poderoso do que aquilo que você vem carregando durante a sua vida. O problema é que a gente não aceita aquilo que o céu está decretando sobre nós. O problema é que a gente fecha aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas totalmente por causa da incredulidade. O que Deus tem para mim e para você é muito maior do que a gente vem carregando. Muita gente vem vivendo debaixo de crítica, sendo criticado em todo tempo, em toda circunstância, crítica. Tem muita gente aqui carregando injustiça nos seus ombros, é injustiçado a todo tempo, em qualquer lugar. Tem pessoas aqui que foram traídas e traz consigo traições, que estão tentando te paralisar, que estão te machucando. Tem gente aqui carregando ingratidão. Tem muita gente aqui que errou. Quem já errou nessa vida, diga misericórdia. E talvez você venha durante a sua trajetória trazendo isso sobre você. Meu erro, culpa. Tem muita gente trazendo sobre si perseguições. Tem muita gente carregando fracasso, carregando derrota. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer algo. Existe uma sentença, um decreto do céu na sua direção, e aquilo que o céu tem para te entregar é muito maior do que aquilo que você vem carregando. Se você está me entendendo, diga aleluia, dá glória a Deus, faz alguma coisa. Eu vou dizer algo para você. O que Deus vai entregar hoje para nós vai mudar a nossa história nesse ano. Alguns não estão entendendo. Não precisa entender, você só precisa receber. Mas aquilo que o Senhor vai entregar para aqueles que quiserem receber, vai mudar o nosso destino, vai mudar a nossa trajetória, vai mudar o nosso resultado. Você recebe? Você pode dizer amém? John Piper, ele diz que a soberania de Deus não é ameaçada pelo caos humano. O que você vem vivendo, que você rotula como sendo um caos. Pastor, minha vida é um caos, a minha vida é uma porcaria, a minha vida é infeliz, eu não presto. Não afeta a soberania de Deus. Deus é muito maior e é soberano sobre todas essas coisas. O problema nunca será Deus. O problema sempre será eu e você, por não aceitar, por não entender e por não alinhar o propósito que os céus já emitiram e decretaram sobre nós, e a gente querer um caminho novo.
Deus vai fazer algo nessa noite, irmãos. Vocês podem subir? Você pode ficar em pé? Eu quero dar liberdade para quem tem compromisso e quiser ir embora e precisar ir embora, está liberado. Mas agora nós vamos alinhar terra e céu, céu e terra. O que vai acontecer hoje aqui, talvez você nunca tenha visto, sentido ou presenciado, porque não é algo natural, é algo sobrenatural. O que vai acontecer aqui hoje é cura, é restauração, é restituição, é milagre, porque não depende de nós, depende dele. E os céus já decretaram que isso acontecer. Quando eu pedi um jejum para essa equipe de pastores, não é porque nós vamos fazer algo, é porque nós não podemos ser o impedimento para aquilo que Deus vai fazer. É por isso que nós estamos consagrados. Nós estamos consagrados ao Senhor, porque o alvo é você, é a sua casa, é a sua família, é o seu futuro. O que você precisa fazer é adorar como você nunca adorou até hoje. Por isso eu não vou ter pressa. Depois do segundo louvor, a transmissão encerra e nós vamos ficar só nós aqui. Quem tiver que ir embora, que Deus abençoe. Mas quem ousar ficar, se prepare para ter uma transformação e uma mudança na sua vida. Aqueles que ousarem ficar, vão experimentar ainda esse ano aquilo que o Senhor tem escrito e decretado sobre a tua vida. Levanta a sua mão mais alto que você pode. Vamos adorar o Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Adore.